Acabou de sair uma notícia urgente no STF sobre a pejotização e nesse vídeo eu vou contar tudo sobre como essa decisão pode impactar financeiramente e a didática do seu negócio. Então me acompanhe até o final, porque esse vídeo ou vai permitir que você tenha mais dinheiro no seu bolso ou definitivamente muitos negócios poderão quebrar por causa dessa decisão. A prática da pejotização tem sido amplamente discutida nos tribunais e agora está no centro de uma decisão importante no STF. Por isso que você deve ficar atento a essa decisão, pois ela pode mudar a dinâmica como que você contrata dentro do seu negócio e também pode mudar a realidade financeira dentro do seu dia a dia. Mas o que é a pejotização? Você pode estar se perguntando aí do outro lado o que ela definitivamente é. A pejotização refere-se à contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas, ou seja, em vez de você for lá e contratar ela como um CLT, você pode contratar ela como uma pessoa jurídica e ela presta um serviço para o seu negócio. Muitas vezes, elas têm o objetivo de reduzir alguns encargos trabalhistas, permitindo que você tenha mais flexibilidade dentro do seu negócio e também permitindo que o prestador de serviço cresça através da prestação de serviço dele. Essa prática é comum em alguns setores e eu quero deixar aqui para você quais são os deles e se você se encaixa neles. Olha só, por exemplo, áreas como tecnologia, áreas como saúde, áreas como advocacia, área como setor de entrega, corretagem de imóveis. Diariamente, pessoas são contratadas dentro desses segmentos como prestadores de serviço. Vou te dar um exemplo aqui. Um corretor de imóveis, ele geralmente não é um funcionário de uma imobiliária. Ele é um parceiro que, através de uma prestação de serviço e um comissionamento, ele presta, então, um trabalho a uma imobiliária. Por exemplo, um advogado que vai para um escritório de advocacia, geralmente ele não é um CLT, mas sim um parceiro dentro do seu negócio, trabalhando e prestando um serviço diariamente para aquele escritório. E assim são várias áreas, como por exemplo na área médica, na área odontológica. Um setor geralmente que trabalha muito com a pejotização é o setor de serviços. E ele vai ser muito impactado através da decisão positiva ou não do STF, que eu já vou te contar aqui. Mas antes de eu abrir tudo sobre essa decisão e como ela vai impactar esse grande setor que é geralmente o dos serviços, eu queria pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Aqui no canal a gente compartilha um conteúdo sobre o mundo jurídico, assim como é esse assunto, o mundo dos negócios e como que você pode prosperar cada dia mais com o seu negócio. Então já aproveita e se inscreve, porque cada dia mais eu estou empenhado em trazer um conteúdo relevante para impactar diretamente o seu negócio. O grande ator de toda essa discussão se chama o ministro Gilmar Mendes. E ele, nessa semana, decidiu, então, suspender todas as ações que estão dentro da Justiça do Trabalho sobre a pejotização. Então vamos lá. Se uma pessoa que entra na Justiça do Trabalho pedindo, então, um reconhecimento de vínculo de emprego, por exemplo, aquele corretor de imóveis que entra com um processo contra a imobiliária pedindo reconhecimento do vínculo por ter prestado o serviço durante um determinado tempo e sido remunerado por aquilo, ele entra na Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento do vínculo, essas ações vão estar completamente suspensas a partir do dia 14 de abril, momento da decisão do ministro do STF. Então, não vai mais haver tramitação, até que haja uma modulação dos efeitos. O que o STF está buscando aqui? Ele quer corrigir algumas divergências de entendimento na Justiça do Trabalho que têm gerado uma determinada insegurança jurídica e sobrecarregado os tribunais sobre esse assunto. O caso que está sendo analisado aqui, que o ministro deu a decisão, é o ARE 15.32.603 e teve, através dessa decisão, a repercussão geral reconhecida. O que significa que a decisão do STF servirá para orientação de todos os tribunais do país sobre esse tema. Então, você precisa ficar muito atento, porque se essa decisão ela for favorável à pejotização, ok, você poderá contratar, por exemplo, aquele corretor de imóveis para dentro da sua imobiliária através de uma prestação de serviço. Se essa decisão for negativa e que houver uma modulação dos efeitos em que há um resguardo maior para a relação de trabalho, você precisa abrir o olho e pensar como que você vai conseguir contratar esses corretores de imóveis através da CLT. E olha só, vou deixar aqui a minha análise e a minha opinião sobre esse tema.
A uniformização do entendimento sobre a pejotização ela é essencial, de fato, para garantir a segurança jurídica. No país a gente já vive tantas inseguranças jurídicas para dentro do nosso negócio, né? Um dia é uma coisa, no outro dia é outra, decisão de tribunal é de uma forma, decisão é outra, e acaba que os empreendedores ficam à mercê de muitas circunstâncias que não dão estabilidade para o negócio. Então, aqui é preciso ter essa uniformização para que os empreendedores, de fato, tenham uma segurança. Ou se vão contratar por CLT, ou se vão contratar através da prestação de serviço. Talvez seja melhor que os prestadores de serviço eles tenham cada vez mais liberdade para atuar dentro do mercado. Por quê? Eles também vão empreender. E quando a gente desenvolve mais empreendedores, de fato, a gente permite que o nosso país cresça. Essa é a minha opinião pessoal sobre esse caso. E olha só, você precisa ficar atento a essa decisão. Por quê? Ela vai impactar diretamente todos os negócios. Porque quando há uma repercussão geral, ou seja, há uma decisão de cima para baixo, e todos os tribunais vão precisar respeitar e aceitar essa decisão do STF. Então, mesmo que você tenha um pequeno negócio, um médio negócio ou um grande negócio, você precisa ficar atento a essa decisão para que, quando ela de fato aconteça, você esteja pronto e preparado para colocar essa decisão em prática dentro do seu negócio. É por isso que você precisa ter um jurídico muito bem alinhado dentro do seu negócio. E é esse papel que a gente faz através da nossa consultoria. Se você quer entender como que você pode criar dinamismo, seja de pejotização ou seja de CLT dentro do seu negócio, tem um link aqui embaixo que você pode tocar e ter uma consultoria gratuita conosco para nós entender todo o seu cenário e poder te ajudar a trilhar esse caminho, sempre com o objetivo de você ter mais dinheiro no bolso. E olha só, o STF ele vai julgar o mérito do caso. Não tem ainda um prazo definido para isso, mas ele vai definir os critérios para a legalidade da pejotização. E isso pode ajudar as empresas ou pode vir a criar cada vez mais restrição para que isso aconteça. Então é importante ficar ligado nesse tema lá no STF. As empresas devem se preparar para as possíveis mudanças na legislação e na jurisprudência e a contratação de prestadores de serviço. Então, desde já, a minha orientação é que você tenha uma consultoria para que você consiga contratar essas pessoas de uma forma cada vez mais segura. Cada vez mais você precisa ter a lei jogando a seu favor. E isso você consegue tendo cada vez mais competência técnica auxiliando o seu negócio. A decisão, então, do ministro Gilmar Mendes marca um ponto crucial na discussão sobre a pejotização no Brasil, buscando uma uniformidade e uma segurança jurídica para dentro dos negócios. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa decisão. Você acredita que a pejotização ela deve ser regulamentada de uma forma mais rígida? Ou ela deve ser cada vez mais flexibilizada para que os negócios possam acontecer de uma forma mais fluida entre empreendedores, prestadores de serviço? O que você acha? Deixa no comentário aqui embaixo que eu vou estar acompanhando todos eles e te ajudando também a entender mais cada vez sobre esse assunto. E possamos ficar atentos sobre esse tema e cada notícia eu vou trazendo aqui no meu canal todas as informações sobre a pejotização, porque eu sei que ela vai fazer uma diferença grande para o seu negócio. Então, mais uma vez, se inscreve no canal que quando sair uma novidade sobre esse tema, eu vou estar disponibilizando para você. Até o próximo vídeo.